Salve Jesus, salve Maria Santíssima, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem. Na mensagem de hoje, o médico e mentor espiritual Dr. Issal, ele nos conta como era o entendimento dele sobre as doenças e a cura das doenças no plano material e como essa percepção se transformou a partir do momento que ele começou a atender no plano espiritual. É um depoimento muito interessante porque esse conhecimento vai ajudar com que a gente possa trabalhar a nossa autocura e também colaborar na cura de alguém que esteja doente. Muito interessante o conteúdo, né? E me conta uma coisa, você já está inscrito no canal? Se não tiver, faça isso agora, curta e compartilhe o vídeo. Vamos assistir a mensagem que eu volto já já. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Hoje, cerimônia de amor, de humildade, de reflexão. Curar corpo. Deus dá tudo o que precisa para poder curar. A cada organismo adoecido, vem de Deus amor, fluido, vida, que ajuda o corpo a regenerar. Deus nos dá o sol, e o sol acende vida em nosso corpo. Quando estamos adoecidos, necessitamos de energia para o corpo voltar a fortalecer. Deus dá a nós a noite para descansar funções do corpo, diminuindo batimentos, diminuindo velocidade de organismo, para que o corpo possa se reajustar, se refazer. Deus dá-nos o vento para a pele sentir a vida, sentir força da vida, sentir energia de vida. E quando o vento vem, leva para trás aquilo que não mais pertence a nós. Deixa ir embora, como quem leva a tristeza embora, medo embora, dificuldade embora. Deus nos dá a água, e a água conversa com o nosso corpo, conversa com nossas células, com nossa vida. E a água interagindo com o corpo, ajuda o corpo a absorver fluidos não visíveis, invisíveis, que vai alimentando o nosso corpo e ajudando a curar. Deus dá a nós plantas, e as plantas amigas trabalham nossa saúde para trazer ao corpo aquilo que ele ainda não consegue trazer. Os elementos indicativos, regeneradores, curadores, faz com que através delas o nosso corpo possa se nutrir, se ajudar e melhorar. Mas Deus dá o gesto, o exemplo, o amor, que faz unir tudo isso, a água, as plantas, o sol, a terra, a noite, a vida
e unidos por esse amor, vem cuidar de nós, para que nós, bom, possamos ficar. Quando os médicos veem os trabalhos de amor, eles se humildemente colocam para sentir o quanto que amor faz curar. Bom, vocês viram que o médico, né, e mentor espiritual, Dr. Issal, ele passou essa mensagem no mês de fevereiro. E todos os anos, no mês de fevereiro, nós temos aqui a cerimônia do lava-pés, aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar, e caso nunca tenham vindo nesse mês, fica o convite para virem, né? Porque essa cerimônia, além dela trabalhar a nossa humildade, a reflexão, tá? Ela também trabalha a cura, porque você lava, né, os sentimentos negativos que estão em você, né? E das pessoas também que você está lavando os pés. E com isso, a luz que existe dentro da gente passa a brilhar mais, né? Porque tira a sujeira, né? É a prática, gente, da medicina do amor, tá? Onde a gente recebe e dá o melhor de nós, né? E esses fluidos que precisam para acontecer a cura, como temos Maria Santíssima, né, cuidando de cada um de seus filhos, se alguma dessas pessoas está doente, mesmo que elas não saibam, esses fluidos vão ser encaminhados para regenerar as células e voltar ao equilíbrio, né? Verdade, gente, é que Deus, ele dá tudo o que a gente precisa para que a gente possa se curar, né? Deus é generoso, Deus é Pai. E o doutor Issal também nos contou, né, muito interessante, sobre a experiência de aprendizado que ele teve quando ele passou a conhecer a medicina divina, né, a medicina do plano espiritual. E diferente, né, da forma que os pesquisadores da Terra fazem, apesar de serem necessários e valorosos, né, os médicos materiais, os pesquisadores aqui no plano material têm grande importância e são indispensáveis, ele conheceu uma outra forma de trabalhar a medicina, né? E dentro dessa medicina, eles incluem os elementos da natureza nos medicamentos para cuidar as pessoas, tá? Essa é uma grande diferença. E eu queria comentar uma curiosidade com vocês sobre estudo, né? Porque o que a gente estuda? Quando você estuda sobre a espiritualidade, sobre o nosso corpo espiritual, como que é a composição, né? O que a gente chama de perispírito, né? No kardecismo é chamado de perispírito, mas também é conhecido como corpo fluídico, tá? O Paulo de Tarso chama de corpo espiritual e o Paracelso chama de corpo astral. Essa energia, né, que existe em nós, ela é composta, gente, dos elementos que compõem o planeta onde a gente encarnou, tá? Então, ele é formado pelas moléculas que compõem o planeta em que a gente está vivendo, só que em forma de fluido. É assim que é composto o nosso perispírito, né? Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se você tivesse nascido no planeta Vênus, por exemplo, teu corpo espiritual, teu perispírito, ele seria formado dos elementos que existem no planeta Vênus, tá? Então, como nós sabemos que aqui no planeta Terra, né, nós temos a água, o ar, né, o fogo e a terra, né, são elementos da natureza. Temos o sol, temos a lua. E na medicina divina, medicina espiritual, esses elementos são usados na composição do tratamento, tá? Então, faz todo sentido que eles utilizem esses elementos, porque nós somos parte da natureza. E a gente vive, né, numa coisa tão tecnológica, tão corrida em grandes cidades e tudo, a gente vai se afastando da natureza. Mas nós somos parte da natureza. Então, faz todo sentido a gente reequilibrar os elementos da natureza em nós para a gente poder alcançar qualquer tipo de cura. E eu queria comentar sobre esse Paracelso, né, que deu o nome de corpo astral para o nosso perispírito, que ele foi um médico, gente, um alquimista,
tá? E um filósofo suíço. Ele viveu de 1493 a 1541. E uma figura muito interessante para quem tiver interesse, né, pode estudar mais sobre ele. E olha o que ele falou em 1493. A medicina se fundamenta na natureza. A natureza é a medicina. E somente naquela devem os homens buscá-la. A natureza é o mestre do médico, já que ela é mais antiga do que ele, e ela existe dentro e fora do homem. Olha que cabeça maravilhosa tinha esse Paracelso. Mas é claro, né, no tempo que ele vivia, o que aconteceu, né? Infelizmente, ele foi afastado do cargo dele, onde ele exercia a medicina lá na Basileia, e acabou viajando o mundo e tal, propagando as teorias dele, mas ele foi discriminado por estar falando isso, né? Que a gente vê que era verdade. Então, o Dr. Issal estava nos explicando a função de cada elemento. Então, o Sol, gente, é muito importante, né? Ele, inclusive, já foi chamado até de Deus, né? Pelos antigos egípcios. Como é que eles falavam? Era o Deus Ra. Eles faziam a saudação ao Sol, né? E ele tem uma energia muito importante para nós, né? Porque ele é a fonte de todas as partículas que fizeram a composição dos planetas, do sistema solar onde a gente vive, né? Tudo veio do Sol, essas moléculas, né? Os hindus, tá? O pessoal da Índia, eles também têm uma grande reverência com relação ao Sol, porque ele é a fonte de emanação do prana. Você já ouviu falar que tem aqueles yogis, né, que eles se alimentam só de prana? Eles não comem mais comida, eles vivem em meditação e se alimentam do prana. E o prana, então, essa é a fonte de emanação da energia do Sol, ou seja, é o princípio ativo da vida, né? Então, a energia solar, gente, ela é uma força motriz de expansão da vida, né? Essencial para a nossa sobrevivência. E comentou também sobre a vibração da noite, né? Porque tudo tem o seu papel, né? Inclusive os opostos, né? O dia e a noite. E a noite, ela leva a gente ao recolhimento, né? Ao refazimento que é necessário para todos nós. Inclusive pessoas, gente, que elas trabalham em turnos noturnos, né? Tipo assim, vigia, né? Porteiro de lugares que à noite, né? Que fica a noite toda acordado. Pessoas também, médicos, enfermeiros que dão plantão à noite no hospital. O que acontece? Eles têm o ciclo de vida abreviado. Eles fazem a passagem antes, porque desgasta muito você não se refazer durante a noite, né? Quanto ao elemento ar, o vento, ele explicou que ele limpa, que ele leva embora, né, aquilo que não nos faz bem. Medo, tristeza, né, mágoas, ele vai levando tudo embora. E as plantas, né, elas têm princípios ativos, né, e propriedades que agregam no equilíbrio e saúde e ajudam na cura das doenças, né? O elemento água, Nossa Senhora, né? 70% do nosso corpo é formado de água. O planeta Terra também tem muita água na sua composição, né? Tem gente que não fala planeta água, não é isso? Então, em todas as nossas células, né, existe a água, e ele é um excelente veículo, a água, condutor, tanto de nutrientes quanto de fluidos, tá? Você vê, é água fluidificada, né? Então, a água é excelente para ser um veículo condutor. E sem água, o nosso corpo morre em 3 dias, né? A gente pode até ficar sem um alimento, mas sem água não dá para ficar. Então, quando os elementos da natureza, né, que existem em nós, eles ficam em desequilíbrio, o que acontece? Em excesso ou a escassez de algum elemento, nós adoecemos. É assim que acontece. E para nos reequilibrar, é claro, a gente deve usar os elementos da natureza para que a gente possa regenerar o nosso corpo, né? Por isso que fazer essa formulação dos medicamentos, né, trazendo esses tratamentos espirituais, uma grande equipe de mentores especializados, tá? O que eles fazem? Eles saem, gente, em busca dos fluidos desses elementos na natureza. É isso que eles fazem.
Eles vão buscar. Então, a gente fala, puxa, só os médicos, né, e enfermeiros e tal, que vão estar trabalhando na cura, na manipulação dos medicamentos. Não é verdade. Né? Os cientistas do astral, não é verdade. Por quê? Porque espíritos, gente, das matas, tá? Mateiros, tá? Eles buscam as melhores ervas para poder fazer os medicamentos. Jardineiros, floristas, eles colhem os fluidos das flores, gente, nos jardins de Maria Santíssima. Tá? E trazem esses fluidos para compor os medicamentos. Trabalhadores ligados à luz e à divindade Iemanjá, que governa as forças da água do mar, o que eles fazem? Eles vão buscar os fluidos purificadores nas águas do mar, para compor os medicamentos espirituais, e assim por diante, buscando, né, essa gama imensa, diversa, de fluidos que são dos elementos da natureza para poder colaborar na composição, formulação dos medicamentos. E os médiums, né, também as pessoas encarnadas, elas que participam dessas reuniões de cura, elas também colaboram. O que elas estão doando? Além do amor, elas estão doando ectoplasma. Ectoplasma é uma energia, gente, que só encarnado tem. Espírito não tem ectoplasma. E como muitos dos pacientes são encarnados e eles precisam do ectoplasma para reequilibrar, também é necessário ter essa composição, tá? Então, eu queria chamar a atenção para vocês que, inclusive, o composto fluídico medicamentoso que o Dr. Bezerra de Menezes, na sua imensa generosidade, traz para cuidar de nós, também tem elementos da natureza nesse composto, tá? Então, quando eles vão tratar um paciente encarnado, né, os médicos e enfermeiros espirituais, eles separam os fluidos necessários, tá, e na quantidade exata, né, para formular um medicamento espiritual específico para cada pessoa. Uma ocasião, o Dr. Bezerra até contou que nesse grande laboratório ficam esses fluidos todos separados e como se fosse uma tigelinha, né? Não sei se assim dá para a gente explicar, ou é a forma de nós encarnados entendermos. Vamos dizer, Gisela, vai ser levado para Gisela. Aí o que eles fazem? Precisa disso, aquele não precisa. Vão compondo, né, esse medicamento fluídico específico para cada um de nós. Que coisa bonita, né? Mas sabe, apesar de todo esse preparo minucioso e detalhado, né? Se não houvesse amor e fé, não existiria a cura, tá? Porque para que a cura aconteça, o tratamento precisa ser recebido com fé, né? E todos os elementos que são usados no medicamento, eles têm que ser imantados com a energia do amor. A energia do amor que une esses elementos e possibilita a cura, né? Então, eu achei essa mensagem muito linda, mas temos ainda mais para aprender com o Dr. Issal. Vamos assistir mais um trecho e eu volto já já. Quando em terra, aqui, aprendíamos a usar a mente, a razão, a lógica, a observação. E as causas e os efeitos anotados por outros amigos que outrora estudaram antes de nós e deixaram escrito as suas observações. Testávamos, exercíamos, aprendíamos e aos poucos íamos entendendo como é possível sanar dor, curar corpos, reconstituir organismos. Quando voltamos ao nosso verdadeiro lado, observávamos que os corpos regeneravam-se ou adoeciam muito mais rapidamente pela ação dos sentimentos, dos pensamentos, das vibrações. Começávamos a perceber todo o trabalho feito para que um ser encarnado pudesse se ajudar
e poder curar a si mesmo nas suas vidas, que muitas vezes traziam consigo lembranças de sofrimentos. Observávamos irmãos tutelares que com a prece, ajoelhados, serenos, acolhidos, concentrados, emanavam dos seus corpos uma luz radiante que era direcionada, atravessando o espaço, para poder alcançar aquele que em suas invocações eram pedidos. Olhávamos e observávamos, seguíamos esta luz, e quando a luz encontrava o ser então chamado, em seu corpo reluzia com uma leveza muito grande, com uma plenitude de paz muito grande, o que fazia os tecidos, os órgãos, responderem imediatamente, fazendo-os se reorganizarem, e a ação benevolente do amor os fazia curar. Víamos que os instrumentos que estes usavam não cortavam, uniam. Víamos que essas medicações, trazidas do mundo maior, buscavam elementos espalhados no ambiente, na natureza, na força do amor e da vida, que pela química que ali era unida, compunham então elementos medicamentosos ainda desconhecidos por nós. Observávamos por essas irradiações o quanto que um ou mais reunidos em oração eram capazes de fazer. E começávamos a entender as medicinas existentes por séculos e séculos de vida, em ritos, em rituais, em preces, em igrejas, em templos, em casas, em vilarejos, em hospitais. Quanta medicina já existia antes mesmo de nós. Quanta medicina mediava o amor e a cura através dos recursos infindáveis que Deus dispunha a cada um de nós. E então percebíamos que o nosso trabalho apenas principiava e muito ainda tínhamos que aprender sobre aquilo que Deus quer nos mostrar. Quando lava os pés, não lava sujeira física, não lava apenas a dor que você tem, não lava apenas sentimento que se tem, mas trabalha a medicina de amor para o corpo nunca mais adoecer. E além de curar a si, quando restabelecido, o amor preencher o seu ser, o seu espírito, ao ponto dessa força emanada por ti, ajudar outros também a se curar.
Quando assim o faz, não corpo apenas fica bom, mas espírito fica bom. Perceba que tudo o que vem de Deus vem nos curar. E cura não é apenas correção. Cura é incentivar a você a explanar, expandir, exteriorar a força que Deus nos dá. Unimo-nos aos banhos, a todos os elementos que natureza tem. Nos sentimos parte dela, nos sentimos ela, nos sentimos fortes como ela é, e vamos nos regenerando. Quando um outro irmão adoecido aproxima-se de nós, nós os abraçamos, os envolvemos, e ele sente parte de nós. Ele sente força que nós temos. Ele sente cura que natureza tem. E absorvendo isso, ele vai se curando também. Não há cura sozinha. Não há esse que possa ainda manifestar tanto amor ao ponto de ninguém precisar. Mesmo que olho seu não veja, sempre ao lado seu tem alguém cuidando de você. E se olho seu abre e ver ao lado seu alguém, ajude esse alguém a também se curar. Abraço bom, sorriso bom, olhar bom, carinho bom, palavra bom, tudo isso ajuda a se curar. Hoje, agradeço por poder aqui estar. Joseph Mark, Augusto Irineu, Marcos de la Sierra e tantos outros que aqui estão, agradecem você, por você aqui ajudar a todos juntos se curar. Deus abençoe você. Obrigado. Bom, nessa parte da mensagem vocês perceberam, né, que dando andamento àquele estudo e pesquisa, né, que ele já fazia no plano material para buscar a causa e a cura das doenças, né, o Dr. Issal e os seus amigos médicos espirituais, eles observaram que quando a gente alimenta pensamentos e sentimentos negativos, a energia densa e pesada que é formada através desses pensamentos e sentimentos, eles resultam no desenvolvimento de doenças, tá? Então, eles começaram a perceber, né, mais uma influência, né, que causava a doença no nosso corpo. Então, me lembrei de Jesus, porque Jesus ele falou para a gente, ele nos avisou, orai e vigiai. Foi por isso que ele disse, para que a gente vigiasse, para não deixar pensamentos e sentimentos negativos se instalarem, né, na nossa mente, no nosso coração, porque isso traria consequências desastrosas, né, para a nossa saúde, né? E o ser humano, queridos, diferente dos animais, né, porque o ser humano ele é um animal racional, ele é dotado da consciência. E através da consciência que nós temos o poder de exercer o livre-arbítrio, né? E quando a gente tiver nessa situação onde pensamentos e emoções negativas começarem a se instalar, o que a gente precisa fazer, gente, é usar a nossa livre escolha.
tá? E mudar isso, trocar de pensamentos, mudar de direção, né? A gente não pode alimentar, deixar o barquinho solto, perdido, né, no mar, sem remo, né? E deixar esses pensamentos, sentimentos negativos. Então, nós precisamos usar, então, a nossa livre escolha, a nossa consciência, para direcionar a nossa mente e voltar a ter bons pensamentos e bons sentimentos, porque a gente vai ser prejudicado, gente, física e espiritualmente. Tá? E eu digo para vocês espiritualmente também, por quê? Porque esse tipo de vibração, gente, de pensamentos, sentimentos negativos, essa vibração pesada, ela está na mesma frequência dos obsessores espirituais. Né? Então, na hora que a gente cultiva isso, a gente vai estar fazendo a conexão com eles e eles vão vampirizar a nossa energia, estimular, potencializar com que a gente tenha mais pensamentos e sentimentos negativos. Para quê? Para eles se vampirizarem, né? Para eles se alimentarem, porque eles se alimentam dessa energia. Compreende? Então, precisa orar e vigiar bastante, né? E além, né, dessa causa que eles observaram, que é uma causa momentânea de você estar pensando, eles verificaram também que algumas doenças, elas eram consequências de vibrações, tá, de sofrimento, de vivências que tinham acontecido em outras vidas e que estavam ressonando ainda dentro da pessoa, né? Ficam gravadas no perispírito da pessoa, que tem gravado todas as vidas que a gente já viveu, está gravado no nosso perispírito, né? Mas sabe como é que Deus é bom, né, gente? Deus nunca abandona, né, nenhum dos seus filhos. Então, qual é o tratamento que essas pessoas recebem? Quando essas pessoas elas evocam a ajuda de Deus, ao mínimo sinal de pedida de socorro, espíritos especialistas em cura, tá? Eles emanam dos seus corpos aquela energia de amor que atravessa o espaço para atender essas pessoas que estão necessitadas. Né? E associando o amor, os elementos da natureza, né? E o propósito elevado de auxiliar as outras pessoas, auxiliar quem está sofrendo, né? Os espíritos criam medicamentos que a gente ainda nem conhece aqui no plano material. A perfeição do plano espiritual, gente, é muito grande. Né? Ninguém fica abandonado sem pai nem mãe quando está precisando de ajuda. E quando essas pessoas elas recebem essa energia no órgão delas, eles recuperam a saúde através de uma reorganização celular, tá? Que reconstitui as células que estavam em desequilíbrio. Então, o socorro dos necessitados, né? O Dr. Stahl estava comentando, sempre existiu esse socorro. Mesmo quando não tinha todo esse estudo, todo esse entendimento, o socorro estava lá para atender cada um que precisasse. Então, qualquer reunião onde houvesse pessoas pedindo a ajuda de Deus, dentro do entendimento que eles tinham naquele momento, de quem era Deus, ou com religião, ou sem religião, a pessoa recebe o amparo e o atendimento divino. Então, seja numa tribo, num convento, num hospital, numa choupana, né, no meio do mato, uma família ali reunida, né, querendo ajuda, os espíritos tutelares, eles identificam essa solicitação de socorro e seguem auxílio para fazer o seu trabalho, sem distinção de credo, de religião, de localização, onde é que está, né, porque no plano espiritual não tem esse problema de espaço, né, de locomoção, né, o mentor não precisa pegar avião para encontrar com a gente, né. Então, isso me faz me lembrar o seguinte, gente, que a verdade é que as religiões, gente, elas não foram criadas por Deus, tá? Deus não criou as religiões, tá? Deus, o que ele criou? Ele criou as leis, ele criou o universo, ele criou a vida, mas as religiões ele não criou, tá? Então, Jesus, por exemplo, ele não criou o cristianismo, né? Ele veio nos mostrar o caminho, a verdade, a vida, nos dar os exemplos para a gente ter um parâmetro para a gente poder seguir, né? É um manual de como viver bem, né? Ele nos deixou, se a gente seguir os ensinamentos dele. O Buda, por exemplo, também não inventou
o budismo, né? Alá não inventou o islamismo, né? Porque as religiões, elas são da terra. As religiões foram criadas pelo ser humano, tá? Então, o que acontece? Na hora que alguém está precisando de ajuda, não interessa, os mentores vão lá e ajudam, independente da religião que a pessoa tenha, tá? E no plano espiritual, gente, não existe, tá? Preconceito, discriminação, essas coisas que os encarnados fazem. No plano espiritual, os mentores de luz não têm nada desses sentimentos de separação, esses sentimentos recriminatórios, né, de julgamento, não tem nada disso, tá? A única separação que existe lá no plano espiritual, gente, é a separação entre a luz e a treva, né? A luz é as pessoas que já descobriram o amor, né, e estão aí emanando os bons sentimentos, as boas atitudes. E a treva, as pessoas que ainda não descobriram, né, como é bom amar e ser amado, e que esse é o caminho, que essa é a nossa verdade que liberta, né? Por que eles são separados? Porque o propósito da luz e o propósito das trevas, ele é muito diferente. Então, são só esses grupos que existem, tá? Aqui na Terra, não. Infelizmente, nós estamos em aprendizado, né? Ainda estamos condenando e julgando demais as pessoas, né? Mas com amor, né, elaborado, os fluidos curativos, os médicos espirituais fazendo o trabalho deles, e as pessoas, né, por fé, juntando tudo isso, a cura acontece. Porque tem toda essa estrutura, né, do amor, dos fluidos e da pessoa também que tem fé, que vai se curar, porque Jesus ensinou, né? A tua fé é que te curou. Então, a gente, por amor a Deus, a gente tem fé e com isso a gente se cura, né? E eu achei muito linda a mensagem de Dr. Issal, né? Belíssima, e eu espero que vocês também tenham aproveitado. Eu quero agradecer de coração a todos os médicos, enfermeiros espirituais, todas essas equipes que trabalham na energia da cura aqui, ajudando os encarnados, agradecer imensamente por toda a ajuda que eles nos oferecem, né? E quero agradecer também a você, que esteve comigo até agora, aprendendo com essa mensagem bacana, muito esclarecedora. E logo, logo eu volto aí com o próximo vídeo. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.